Olá, essa é a segunda parte da aula 3, onde nós vamos tratar o exemplo do plano inclinado, ainda discutindo o tema de dinâmica sobre as três leis de Newton. Então vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que existe uma rampa e em cima dessa rampa tem uma moeda, que eu vou representar com esse quadradinho aqui. É só para a gente lembrar que esse objeto aqui é uma moeda, tá? E essa moeda ela é posta sobre a rampa de forma a deslizar para baixo. Vamos imaginar que essa rampa aqui ela é perfeitamente lisa e que ela não oferece nenhuma resistência a esse deslizamento, né? Então a moeda é colocada aqui sobre essa rampa, a gente sabe que essa é a tendência natural do movimento pela nossa experiência. Mas se a gente quer estudar esse movimento, descrever o movimento dessa moeda, e por descrever o movimento aqui eu quero dizer encontrar a função horária dele, né? Encontrar como que a posição dele varia com o tempo, eu preciso olhar como é que essa partícula aqui ela interage com o exterior, com o meio externo. Porque se a moeda ela é solta a partir do repouso, a tendência natural dela é de permanecer em repouso. Lembra lá da primeira lei de Newton, né? Agora, a gente sabe que não é isso que acontece, né? Se um objeto é posto sobre uma rampa perfeitamente lisa, ele vai escorregar para baixo. Se ele escorrega para baixo é porque, de alguma maneira, ele está interagindo com o meio externo e essa interação está resultando numa força que faz com que o estado de equilíbrio, de repouso dele seja quebrado, que ele passe a se movimentar e entre em movimento. Então, se a gente quer entender esse movimento, é essencial a gente entender como é que a moeda interage com o meio externo. Ou seja, quais são as interações que existem presentes nesse problema aqui. Então, vamos pensar. Primeiro, o movimento de cair se dá essencialmente pelo efeito da gravidade. Então, o fato desse negócio aqui deslizar para baixo é porque algo está puxando ele para baixo. E esse algo que está puxando as coisas para baixo é a força da gravidade. Tanto é que esse deslizamento sempre acontece numa direção preferencial, né? É sempre para baixo, nunca para cima, né? Não vai acontecer a gente colocar uma moeda sobre uma rampa e ela escorregar para cima, sem que nada interfira nesse movimento. Então, existe uma interação aqui que é a interação da moeda com o planeta, que é a força gravitacional que a gente já discutiu no vídeo anterior. Mas, de acordo com o que a gente viu lá na videoaula anterior, o movimento dessa partícula aqui seria esperado de ser um movimento vertical. Assim como o movimento de uma maçã que cai sobre a superfície da Terra cai em linha reta na vertical, por que essa moeda aqui ela não cai verticalmente para baixo? Bom, por um motivo muito simples, que existe um plano inclinado aqui, existe uma rampa que está impedindo esse objeto de cair. Mas em compensação, ele começa a deslizar sobre esse objeto. Então, o fato de existir uma rampa e uma superfície que impõe a resistência sobre o movimento dessa partícula altera o movimento de queda livre, né? Por isso que isso aqui não é um movimento de queda livre. Então, existem duas interações importantes aqui. A primeira delas é que existe a interação da gravidade agindo sobre a moeda, e a segunda existe também a interação da própria rampa, né? A rampa não deixa a moeda cair. Então, existem duas interações. A primeira delas é a força da gravidade, a força-peso que a gente já discutiu na videoaula anterior. Próximo à superfície da Terra, ela é constante e é o produto da massa pela aceleração da gravidade, verticalmente apontando para baixo. Beleza. A força resultante da interação da rampa com a moeda é o que a gente chama de força normal. Porque quando um objeto, lembra que esse bloquinho ele quer cair, né? A rampa está impedindo ele de cair, então ele está forçando a rampa para baixo. Só que existe uma resposta aqui, né? Se esse bloquinho está empurrando a rampa para baixo, necessariamente a rampa vai empurrar o bloquinho na direção contrária. E essa resposta da superfície à resistência da pressão que são aplicadas sobre elas é sempre perpendicular à superfície da rampa. Por isso, essa força normal aqui ela é uma força que forma um ângulo de 90 graus e apontando para fora, né? Porque essa é a influência que a rampa faz sobre a moeda. Então, essas são as duas interações que existem. Essas são as duas forças presentes, atuantes sobre a moeda. Estudar o movimento da partícula significa
usar essas forças aí, de posse dessas informações, para extrair a equação do movimento. Então, para a gente estudar o movimento, para a gente estudar a cinemática, a primeira coisa que a gente precisa fazer sempre é definir um sistema de coordenadas. Então, para a gente começar a poder fazer qualquer número aqui, qualquer conta ou qualquer coisa, a gente precisa definir um ponto de referência e um sistema de coordenadas. Nesse problema, a gente já espera que a partícula vai deslizar ao longo do plano, né? Ao longo da rampa. Então, nada mais conveniente do que definir o eixo do x ao longo dessa superfície, na mesma direção. Porque isso vai facilitar bastante para a gente na hora de escrever as equações. E essa escolha de sistema de coordenadas ela é arbitrária. Eu posso escolher qualquer sistema de coordenadas, qualquer ponto de referência, e os resultados devem ser os mesmos, né? Então, a forma mais conveniente que a gente tem é, vamos fixar o sistema de coordenadas dessa maneira. Eu vou colocar o ponto de referência, a origem do sistema de coordenadas, no ponto onde o movimento começou, no ponto onde a partícula estava no instante inicial. E os sistemas de posicionamento x e y eu vou colocar da maneira como está representado aqui na figura. O eixo do x paralelo à direção da rampa e apontando para baixo como sendo positivo. Muito bem. Agora a questão é, a força resultante que existe agindo sobre a moeda é a resultante da interação da normal com a força-peso. Então a força resultante é a soma vetorial da força-peso com a força normal. Essa soma vetorial aqui ela pode ser feita de várias maneiras. Eu vou optar pelo método de decomposição porque eu acho que é mais instrutivo. Então, o que a gente precisa fazer é, para a gente não precisar ficar lidando com vetor, 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 nós vamos decompor cada um desses vetores aqui em componentes que estão ou na direção x ou na direção y, necessariamente. E aí a gente trabalha separadamente com as coisas que acontecem na direção do eixo do x, as coisas que acontecem na direção do eixo do y. Só que note que se eu for fazer isso, ó, a força normal ela já está na direção do eixo do y. Então a força normal já é uma força vertical nesse sentido. Então eu não preciso fazer nada com ela. A força normal já está do jeito que eu queria que tivesse. Já a força-peso não. A força-peso não está nem na direção do x nem na direção do y. Então eu vou optar por decompor essa força em duas componentes. Uma que está na direção do x e outra que está na direção do y. Então é tal que a soma vetorial da componente x com a componente y dê como resultante a força-peso original que já estava aqui. Então eu vou substituir essa força-peso mg por px e py no lugar. Então olha só, se antes eu tinha peso mais normal, agora eu tenho px mais py mais normal. Só substituir esse termo por essas duas componentes. Cada uma dessas componentes possui uma intensidade, e essa intensidade a gente pode tirar por trigonometria, nesse triângulo que aparece aqui na figura, e a gente pode escrever a seguinte coisa. Ó. Vamos ver, como é que é o vetor px? O vetor px, ele está aqui na frente do ângulo θ, então ele é oposto ao ângulo θ, ele está relacionado com seno, né? Também ele é um vetor que está apontando na direção do eixo do x. Então eu vou escrever ele desse jeito. Ó. Ele tem essa intensidade aqui, a força-peso vezes o seno do ângulo, e isso na direção do eixo do x. Já o py, ele tem intensidade dado pelo cosseno. E ele está na direção do eixo do y também, só que está na direção oposta, né? Se esse está na direção y, ele está na direção menos y. Portanto, o py é esse cara aqui, ó, mg, cosseno da decomposição. Na direção y tem um sinalzinho de menos aqui para lembrar a gente que ele está para baixo. A outra força que já estava aqui já está na direção do y, que é a própria força normal, né? Então a força normal ela já é uma força que está na direção y por construção. Agora o problema se resume em somar as componentes que estão na vertical e somar as componentes que estão na horizontal. Se a gente escrever agora, a força resultante ela obtém essa forma. Ó. Essas são as componentes que estão no x e essas que são as componentes que estão na direção y. Mas agora voltando aqui para o problema, olha só. A gente sabe que esse movimento aqui ele vai acontecer de tal maneira que a moeda ela desliza para baixo, ao longo da rampa, né? Se ela desliza ao longo da rampa, significa que ela em momento nenhum se movimenta na direção do eixo do y. Porque se movimentar na direção do eixo do y,
significa que a moeda estaria ou entrando no plano inclinado, o que não pode acontecer, ela não vai penetrar na rampa, né? Ou saindo voando do plano. Então, nenhuma dessas duas coisas está acontecendo. Isso aqui é uma condição de deslizamento. Portanto, não existe movimento na direção do eixo do y. Ela está em repouso, em equilíbrio na direção do eixo do y. Significa que a componente da força que está na direção y deve ser zero. Caso contrário, ela não ficaria paradinha, bonitinha ali, né? Então, o que a gente chega de consideração é de que essa componente que aparece por último aqui, ela tem que se anular, ela tem que ser zero. E a única maneira disso aqui ser zero é se a força normal coincidir com a componente PY da força peso. Ou seja, se a gente exige que isso aqui seja igual a zero, a gente chega que a força normal tem que ser dado por essa expressão. Então, isso permite a gente calcular o valor da intensidade da força normal, a força de resposta da superfície sobre a moeda. Com isso, sobra que a força resultante ela só tem essa componente aqui na direção do eixo do x. E lembrando que a força resultante ela é o produto da massa vezes a aceleração, pela segunda lei de Newton, né? Note que só agora a gente está usando a segunda lei de Newton. Até aqui é um problema de encontrar quais são as interações e decompor as forças. A segunda lei de Newton aparece aqui, para fazer a conexão agora entre a força que a gente conhece com a cinemática, que é a aceleração que vai dizer para a gente como que é o movimento. Então, fazendo essa continha, a gente chega na conclusão que a aceleração que a moeda vai ter, ela é dada por esse vetor. Ela depende da aceleração da gravidade, mas tem um fator aqui que depende do seno do ângulo. É um fator de decomposição. Então, parte da força da aceleração da gravidade vai ser convertida em aceleração nesse problema. Só uma parte, né? É uma parcela. E essa parcela depende do ângulo de inclinação. Como era de se esperar, né? Se a gente pegar o ângulo de inclinação e fizer ele igual a 90 graus, pensa que uma rampa de 90 graus é um muro, na verdade, né? Se uma partícula é solta de cima de um muro, ela cai sob a ação da gravidade e queda livre. Então a gente espera que quando o θ for igual a 90 graus, a aceleração seja g, a aceleração da gravidade. Enquanto que quando o θ for igual a zero, ou seja, um plano totalmente horizontal, uma partícula que está em repouso sobre um plano horizontal tende a permanecer em repouso. Então a gente espera que a aceleração nesse caso seja igual a zero. E de fato, se a gente fizer essa substituição nessa equação, seno de zero, quanto que vale o seno de zero se eu considerar o ângulo igual a 0 graus? O seno de zero é zero. Então a aceleração vai zerar. Quando θ for igual a 0 graus, plano horizontal, a aceleração é nula. Seno de 90 graus. Seno de 90 graus é igual a 1. G vezes 1 é o próprio G. Então, quando o ângulo é igual a 90 graus, a gente recupera o caso de queda livre, que é o que a gente esperava também, né? E por fim, se a gente conhece a aceleração e sabe também que a aceleração ela é uma constante, né? Porque afinal nem a aceleração da gravidade muda, nem o ângulo da rampa muda. Isso aqui é um valor constante. Então a equação que diz para mim qual é o movimento que essa partícula vai fazer, é a equação do movimento uniformemente variado. É essa expressão que a gente já conhece, né? Lembrando que a posição inicial é zero, porque é parte da origem, velocidade inicial é zero, porque a moeda é inicialmente abandonada a partir do repouso. A gente chega que a equação do movimento, a função horária que diz como que essa partícula aqui se movimenta, é dado por essa expressão. Então, note que a posição varia com o tempo ao quadrado. Só que nesse problema, nós não consideramos nenhuma resistência por parte do plano sobre o movimento da partícula. Resistência ao próprio movimento do fato da moeda deslizar sobre o plano. Na prática, toda superfície, por mais lisa que ela seja, ela sempre vai oferecer alguma resistência. E essa resistência é um outro tipo de interação da superfície com a moeda. Essa interação nós vamos representar por uma força que a gente costuma chamar de força de atrito. É a força responsável por essa resistência de duas superfícies correndo uma sobre a outra. E essa força de atrito, ela depende da normal, ou seja, ela depende da interação do plano contra a moeda, porque
se o plano e a moeda eles estão muito pressionados um sobre o outro, a resistência que eles vão oferecer um sobre o outro vai ser maior ao deslizamento. Agora, se eles estão praticamente nem se relando, se a interação entre eles for fraca, a resistência ao deslizamento também vai ser fraca, né? Então, essa resistência ao deslizamento, ela é proporcional à força normal. A gente escreve que a força de atrito, ela é a força normal, na verdade, vezes um coeficiente, um número. E esse número depende dos tipos da superfície, são propriedades das superfícies, né? Cada superfície tem a sua própria resistência. Então, esse problema aqui é muito semelhante ao anterior, com a diferença que existe uma força a mais aqui, que é essa força de atrito que foi acrescentada. Então, as equações o sistema de coordenadas são os mesmos, é tudo o mesmo, a única diferença é que tem uma força extra. Adicionando essa nova força às equações que nós já tínhamos obtido lá atrás, lembrando que existe ainda aquela condição da normal, né, de que a partícula não pode se desprender da rampa, então a normal tem que ser dado por essa equação, e daqui a gente chega que a aceleração, nesse caso, vai ser dado por essa equação aqui. Ó. Antes, quando não tinha resistência da superfície, a aceleração era g vezes o seno do ângulo θ. Para por aí. Agora existe a interação da superfície com a moeda. Então existe um termo extra na equação, que é esse cara aqui, ó, que depende do ângulo, de novo, pelo cosseno, e depende desse μ, que é o coeficiente de atrito, depende das superfícies. E notem que aqui tem um sinal de mais ou menos, né? Esse sinal de mais ou menos é só para a gente saber se a moeda está subindo ou descendo, porque a força de atrito ela é sempre contrária ao movimento. Então, se a gente está pensando numa moeda que está subindo, que é jogada para cima, está deslizando para cima, nesse caso a força de atrito ia estar então para baixo. Então, significa que a força de atrito ia ser positiva, porque ela ia estar no sentido positivo do eixo do x. Agora, se a moeda estiver descendo, como é o caso aqui, a força de atrito ela vai estar na direção contrária do eixo x. Então, ela é menos a direção x. Então, esse mais ou menos é só no sentido de que se estiver descendo, a gente coloca menos, se estiver subindo, a gente coloca mais. Mas esse fator aqui representa uma correção que vem do fato de existir uma força de resistência da superfície. Por fim, a gente pode... tendo aceleração, a gente conhece, né, as equações de movimento, a gente pode estimar algumas coisas sobre o movimento. Por exemplo, e se uma moeda é lançada para cima sobre uma rampa, e eu quero saber até que altura máxima ela consegue atingir nessa rampa. Ou seja, a gente sabe que se a gente jogar uma coisa para cima, isso aqui vai subir até um certo ponto, depois vai parar e começar a descer novamente. Qual é essa altura máxima? Essa altura máxima certamente vai ser maior se a velocidade com que eu lanço a moeda for maior, né? Mas de que maneira essas duas coisas estão relacionadas? Então, de acordo com a equação de Torricelli, a gente pode escrever que as diferenças de velocidades dependem do deslocamento e da aceleração, né? Adaptando para esse problema aqui, note que a velocidade inicial é algum valor que eu não sei qual é. A velocidade final é zero, né? Porque essa partícula só vai chegar no ponto mais alto de todos quando a velocidade for zero. E aí, a partir daí, começa a cair. Então, v é igual a zero. A aceleração é a aceleração que nós calculamos lá atrás. Então, fazendo essas continhas, eu chego nesse resultado de que essa altura aqui, ela vai depender da velocidade seguindo essa fórmula aqui, ó, essa equação. Então, veja, a altura é tão maior quanto maior for o quadrado da velocidade. Significa que se eu jogar com 2 vezes mais velocidade, a altura máxima atingida vai ser 4 vezes maior, e assim por diante. Aqui eu gostaria que vocês refizessem essas contas a partir do que a gente discutiu e chegassem nesses resultados aqui para ir praticando como lidar com essas equações.